E aí, graças ao meu histórico, eu fui uma das atletas que foram nomeadas para carregar a tocha aqui em Itabira. E no Histórias da Comunidade do mês de abril, vamos conhecer uma atleta itabirana que carrega no peito o orgulho da nossa cidade e um currículo cheio de conquistas impressionantes. Do meu lado está Larissa Quintão, que vai contar pra gente toda a sua trajetória, desde o início da sua primeira corrida, que foi aos 5 anos de idade, até os dias atuais, e como que ela faz para superar os desafios e seguir, né, nessa luta pela corrida e pela valorização do esporte. A minha primeira corrida foi com 5 anos. Meus pais me inscreveram, e aí me inscreveram meu irmão mais velho. Então foi uma corrida aqui em Itabira mesmo, tinha 6 quilômetros. E aí a gente correu, meu pai me acompanhando, minha mãe de carro, a minha irmã, que era mais velha, desistiu. E eu fui até o final, então eu ganhei a minha primeira medalha. Fiquei muito feliz de subir no pódio, muito satisfeita. E aí, com o desenrolar da vida, eu fui participando, mas assim, eu competia, treinava mais ou menos, era uma brincadeira. E só depois que eu realmente fiquei adulto que eu comecei a levar mais a sério. Porque o treino sozinho também não faz você ganhar. Uhum. Você tem que ter apoio, sabe? E graças a Deus eu tenho esse apoio em casa. Que ótimo! Que sem a minha família seria muito difícil. Porque a gente não tá sozinha, né? Uhum. Sem meu treinador que me apoia muito, sem as pessoas que me apoiam. Porque eu tenho que treinar, mas eu tenho que recuperar bem. Porque cada dia os treinos são diferentes, mas todos eles são importantes. E acreditarem, né? Porque a gente tem altos e baixos. Então, assim, quando a gente tá ganhando, tá tudo muito bom, tá tudo muito fácil. Mas quando acontece alguma coisa, a gente põe em dúvida, né, no nosso desempenho. E se não são as pessoas falando e te ajudando, aí você também não se eleva, né? Então eu tava numa corrida em BH, e aí o meu técnico chegou e falou, a gente conversou antes da prova, e ele falou, olha, você vai estar entre as 5, era uma prova muito difícil, tinha africano e tal. E ele falou, você vai estar entre as 5. E aí eu olhei aquele tanto de gente, eu falei, não sei, né? Ele falou, você vai fazer tal tempo. E eu corri, e aí eu tava em 6º, premiava até o 5º. E faltando tipo 1 quilômetro, me subiu uma coisa e eu cheguei entre as 5. E era assim, não tinha ninguém de Minas, era só gente de fora que veio. Uhum. Então nesse dia, em 2010, eu falei, não, eu tô preparada para encarar qualquer coisa. Olha, eu tenho treinado mais, posso dizer com certeza, me dedicado mais. Então em 2023, eu estava entre as 3 do ranking. Na meia maratona eu fui convocada para ir para a Letônia, representar o Brasil. Ano passado, no início do ano, eu também fui convocada para o Sul-Americano, representei o Brasil novamente, mas no Paraguai. Então continuei treinando sempre com muito foco, muita disciplina. E aí é o que a gente fala de abdicar de algumas coisas. No final do ano eu passei o Natal aqui, dia 24, mas dia 25 eu viajei. E eu fiquei até São Silvestre, que é dia 31, fora, só treinando para poder fazer o resultado, que foi ficar entre as 10. E agora vamos voltar um pouquinho no tempo, vamos lá para 2016, porque em 2016 a Larissa ela se inscreveu aqui em Itabira para carregar a tocha olímpica. Você se inscreveu para carregar a tocha olímpica? Como que foi? Conta pra gente esse processo também. Na verdade, eu não fui inscrita, né? A tocha, ela passou por Itabira, né? Foi um evento. Mas Itabira, ele pôde, como era a cidade que ia receber a tocha, ela podia nomear algumas pessoas para carregar a tocha. E aí, graças ao meu histórico, eu fui uma das 10 atletas que foram nomeadas para carregar a tocha aqui em Itabira. Então, olha só, ela foi nomeada para representar a cidade, para carregar a tocha. Conta pra gente um pouquinho do percurso, como que foi esse momento para você? Foi no Pico do Amor, né, que você adiantou? Foi lindo. Foi assim, nossa, foi muito, muito bonito, porque era o Pico do Amor, todos sabem que é um cartão postal de Itabira, e a gente tinha os caminhos drummondianos, as crianças se vestiram de drummondzinhas, então eu passei no meio das crianças, foi à noite, então eu com a tocha acesa, aquele tanto de criança, eu subindo, foi muito emocionante, nossa, e aí eu subi até o pico e voltei, muito, muito bonito.
E a gente trouxe a tocha também para mostrar, né? Vamos pegar aqui. Aqui, olha só. Ela é maravilhosa. Ela é linda. E aí, ela acesa, então, era muito, muito bonita, sabe? E é emocionante, porque são poucas as pessoas que têm essa oportunidade, né? Então, foi especial demais. E uniu a corrida, que eu gosto, que foi correndo, com as crianças. Então, assim, foi duas paixões. É ótimo. Agora a Larissa vai mostrar pra gente um pouco das suas premiações. Aqui não estão todas que ela recebeu ao longo da sua carreira, porque foram muitas, e só aqui a gente tem bastante também, né, Larissa? E acho que vamos fazer uma linha do tempo e vamos ressaltar essa primeira, porque acho que tem uma importância muito grande, que foi aqui que tudo começou, né? Essa realmente é muito especial, que foi a primeira. Então foi uma corrida quinta-feira mesmo. E até o tema da corrida era legal, porque era largo cigarro correndo. Então eu tinha 5 anos e a corrida tinha 6 quilômetros. Meus pais me inscreveram, correu meu pai e a minha irmã mais velha. Eu cheguei até o final, a minha irmã mais velha não deu conta. Então assim, correr uma criança tão pequena, correr uma distância dessa, né, poucos fazem. E foi muito legal, e eu me senti muito importante depois, que aí eu fui chamada, né, tem eu ainda bem criancinha aqui. E assim, eu já tomei amor logo de cara. E aqui nessa reportagem, a gente estava até conversando antes, que o que me chamou muita atenção ao ler é porque, né, abre aspas, tímida diante da gravação e de sua primeira entrevista, a atleta mirim não quis dizer se começou a correr para fugir do pai ou da mãe, uma brincadeira, mas sabe muito bem por que corre. E aí ela responde, porque eu gosto. E hoje, sua resposta se mantém? Você mudaria a resposta hoje? Não, eu mantenho a resposta, porque eu gosto. Agora mostra pra gente, Larissa, um pouco dos outros troféus que você já recebeu também ao longo ali da sua carreira. Olha, eu trouxe só bem pouquinho do que eu já tenho. Eu tenho mais de 100 troféus, medalhas são umas 400. Então aqui tem algumas que foram as últimas. Em especial a da São Silvestre, que ano passado eu fui a 9ª, na São Silvestre a 4ª brasileira. Então, ficar entre as 10 é uma corrida, assim, é uma das maiores, né, do Brasil, então foi muito importante. A volta da Pampulha, a gente, como é de Minas, a Pampulha é especial. Então, eu subi no pódio durante três vezes, já subi no pódio. Então, assim, eu amo essa prova. Você chega sem cartão postal de Belo Horizonte. Também tem essa aqui, que é a Meia Maratona Internacional de BH, que eu já ganhei várias vezes. E também é na orla, e o diferencial dela é que a gente entra dentro do zoológico. Então, assim, sempre me perguntam, dá pra ver o bicho? Gente, eu sempre vejo pelo menos elefantes, os macacos, eu entro lá, tem gente que não consegue ver nada. Eu corro, mas eu tenho que dar uma olhadinha. E essa daqui é uma que eu corri, inclusive já corri 3 vezes. Eu fui pra China por causa dessa corrida. Eu ganhei em Belo Horizonte e a premiação era correr na China. Depois eu corri em São Paulo e aí em Buenos Aires eu fiquei em 2º lugar. E aí ano passado eu corri essa prova novamente e aí eu ganhei em uma outra viagem. Então esse ano eu ainda não sei para onde eu vou, vai ser uma surpresa, mas é para fora do país. A Larissa pontuou também que a vida ela é sempre feita de altos e baixos. E dentro desses altos e baixos a gente tem muitos desafios. Ela passou por uma lesão em 2020, não é, Larissa? E aí misturou com um período muito delicado de pandemia. Então foram coisas que aconteceram ali que ela teve que conseguir mesmo criar forças, criar resiliência para dar a volta por cima. Conta pra gente também essa história, esse processo, né? E como que você superou tudo isso. No início de 2020 eu vinha sentindo uma dorzinha. E aí, bem, uma semana antes de tudo fechar, eu fui diagnosticada com uma lesão que era grave. E aí eu fiquei sem saber o que fazer, eu tinha um fisioterapeuta na época, mas eu ia começar o tratamento e aí tudo fechou. Ninguém podia atender, fisioterapia não podia funcionar, eu não podia correr. E aí foi um processo que foi demorado, porque a gente sabe que lesão tem que tratar com fisioterapia, mas eu não podia fazer fisioterapia, porque estava tudo fechado. Então, na época, eu tinha um fisioterapeuta, ele me passou todos os exercícios e eu, certinha, disciplinada, fiz em casa. E aí, eu fiz todos os dias, eu fazia muito certinho. E aí, eu fui assim, foi a melhor decisão, foi continuar.
E depois de 2020 para agora, foi onde eu tive os meus melhores resultados, as minhas melhores marcas. Foi quando agora eu representei o Brasil mais de uma vez, estive entre as melhores do Brasil por mais de um ano. Então, assim, eu voltei mais forte depois dessa lesão e da pandemia me deixou mais forte. Então, na verdade, assim, eu tenho, meu incentivo eu tenho algumas pessoas que me apoiam aqui em Itabira, né? Eu tenho fisioterapeuta, eu tenho personal, eu faço câmara hiperbárica. Então, tem pessoas que me apoiam e tem uma equipe da qual eu faço parte. Faço parte de 2 equipes. Eles me apoiam. Fora isso, eu não tenho mais ninguém. Por isso, eu trabalho também. Porque para eu conseguir manter as minhas viagens, as minhas despesas, porque a gente gasta, parece que não, correr parece fácil, mas é caro. Tem tênis, tem roupa, tem acessórios, tem suplementação. Então, assim, é complicado, porque a gente tem que ter muita força de vontade para continuar. Então, do poder público mesmo, você se mantém sem incentivo. Você mesmo que se mantém. Eu mesmo que me mantenho. Inclusive, igual aqui em Itabira, as pessoas que conhecem, eu corro nas ruas, porque aqui a gente não tem local de correr. Então, eu divido o meu treinamento com os carros. Porque a gente gosta muito disso. Isso que a gente continua, entendeu? Porque não tem incentivo, não. Olha, subir no pódio é sempre o objetivo, treinar para isso. Mas eu gosto muito, sim, de conhecer o mundo. Eu pude fazer novas amizades e conhecer o mundo com a corrida. Então, assim, eu quero continuar conhecendo outros países com a corrida. O meu objetivo é continuar correndo, tentando sempre pódio, mas eu quero rodar o mundo. Quero conhecer, assim, o máximo de países possíveis com a corrida. Porque, assim, é cultura que a gente adquire, a gente sabe. Olha, eu já fui com a corrida, eu já fui na Alemanha, já estive na China, já estive na Bolívia, já estive na Letônia, no Paraguai, em Buenos Aires. E a gente conhece, é muito legal você ver a cultura de outro lugar, sabe? É muito rico, você aprende novos idiomas que eu acabei aprendendo, conhecendo. Cultura mesmo, sabe? Costumes do lugar. Nossa, é muito gratificante. Para uma criança de 5 anos que talvez vai te assistir e vai se inspirar na sua história, né? Qual que é uma dica valiosa mesmo que você deixa pro público? Acho que a primeira dica é pratique alguma atividade física. Não importa qual seja uma caminhada, seja uma corrida, natação, bicicleta. Encontre o que você gosta de fazer e comece a fazer. Não deixe para amanhã. Comece hoje. De preferência, procure pessoas qualificadas para te guiar, porque não é fácil fazer sozinho. Às vezes você pode até começar, né? Quando tá ali, aquele início, uma caminhada, mas procura alguém. Alimente-se bem, tenha hábitos saudáveis, porque a gente não tem que preocupar só com a estética, né? A gente tem que preocupar com a saúde. E a saúde é a longo prazo. Às vezes a gente acha que a gente tá bem, né? Mas o futuro espera, então a gente tem que cuidar agora para colher bons frutos depois. Maravilha, essas dicas são valiosas mesmo, que a gente tem que levar para a vida. Eu gostaria muito de agradecer a Larissa por participar do Histórias da Comunidade desse mês. É isso, obrigada, Larissa. Obrigada. Eu desejo muito sucesso para você, que você venha com mais medalhas e quem sabe num próximo Histórias da Comunidade a gente conte o restante da sua história, né? A história que você ainda vai percorrer, que é muito linda e brilhante. Parabéns. Muito obrigada. E esse foi mais um Histórias da Comunidade, onde tivemos a oportunidade de conhecer a história de Larissa Quintão. E fica o recado, não desista dos seus sonhos. Até a próxima!